aqui a ideia é a gente enxergar, em primeiro lugar, que a gente tem, sim, que abrir o caminho para recomeçar, esse recomeço, né? Depois da queda, depois da derrota, tem que recomeçar. E como é que a gente faz para recomeçar com leveza? Segredo número 1, a gente tem que conseguir se liberar da culpa e do medo. Tem gente que quando vem para a sessão, ela tem muito medo de se livrar. Dos dois, na verdade. Tem gente que tem mais medo de se livrar da culpa, tem gente que tem mais medo de se livrar do medo. Por quê? Porque ela fez algo que ela acha que ela foi realmente culpada, e às vezes é. Às vezes a pessoa deu mancada mesmo. E ela entende que ela tem que carregar, né? Como a gente vive numa sociedade cristã, tem essa coisa, né? Você tem que carregar a tua cruz agora. Quem é você para não carregar a tua cruz? Mas vai carregar a cruz para quê exatamente, né? Aprenda com isso, aprenda com a cruz e deixa a cruz lá atrás. E o medo também. Tem gente que acha que se não tiver medo, estiver muito confiante, vai acontecer de novo, né? Então é como se o medo fosse um segurança ali. Só que isso aqui paralisa, né? Então é importante a gente entender que a culpa, ela prende a gente lá no passado, lá onde tudo aconteceu. E aí, não importa o que você está vivendo na tua vida, é como se você não tivesse 100% presente, né? O medo paralisa demais. Então, às vezes, tem pessoas bacanas com a gente, tem coisas bem interessantes acontecendo na nossa vida, mas a gente está ali, está paralisado. É como se a gente não conseguisse nem sentir a gostosurinha do presente. A gente até desconfia, né? Se é possível ter gostosurinha na vida. E aí entender que soltar tanto a culpa quanto o medo é um ato de coragem. E é o tipo de coisa que quando a gente fala, ela parece bobagem, né? Óbvio, solta isso, um ato de coragem. E daí? Então, é que quando a gente está com medo, a gente não vai. Então, você precisa atravessar uma ponte que é bem estreitinha e ela é um pouco alta. E se você cair, você caiu, você machuca. Você vai? Você vai atravessar? Você não vai, você fica. Você precisa passar por 3 cachorros super, super ferozes, selvagens, que estão ali na rua. Você vai? Porque se você ultrapassá-los e eles não te morderem, não vai acontecer nada, né? Você vai conseguir chegar onde você queria chegar. Agora, se você não ultrapassá-los, você fica onde você está. Essa é a questão do medo e da culpa. Eles ficam colados na gente. A gente acha que tem que ficar com eles, de modo consciente ou inconsciente. É a questão de fazer leitura, porque por que é que a pessoa não sai de onde ela está? Por que essa pessoa não avança? Por que essa pessoa não enfrenta? Ela é tão competente, mas ela não vai, porque ela está presa nisso. E aí ela precisa, muitas vezes, de alguém para orientar, pegar na mão, pegar no colo, botar nas costas. E aí que o EFT entra para ajudar, porque às vezes não adianta a gente pegar a pessoa, botar nas costas e levar ela para o trabalho, arrumar um relacionamento, arrumar uma vaga de trabalho, mudar de cidade. Não adianta, você faz isso à força, a pessoa volta, né? É algo que ela precisa conseguir fazer. E aí o EFT vai ajudar nisso, né? Olha que bonitinho esse negócio aqui. Foi você, Daniela, colocou uma onda aqui? Uhum. Achei legal, achei gostoso. Por falar em soltar, né? Achei gostoso. Como é que a gente solta? Aceitar a experiência. Primeiríssima coisa. Não tá aparecendo slide? Ah, tá. Aconteceu algo, certo? É por isso que a gente tá aqui, porque aconteceu alguma coisa no relacionamento, no trabalho, na faculdade, na tua família, alguma coisa aconteceu, alguma porcaria aconteceu. Você precisa aceitar o que aconteceu. E quando eu falo aceitar, não é olhar assim, eu pisei na bola com fulano, eu aceito, tá tudo bem, tá tudo bem. Aceitar não é isso. Quando você aceita que você caiu no buraco e se machucou, é isso. É você entender o que aconteceu. Tinha um buraco. Você caiu, seja por desatenção, seja por culpa de não sei o quê. É só quando a gente aceita que a situação aconteceu, que a gente se dá a permissão de olhar de verdade e entender as dores que estão aí. O caso do luto, por exemplo, ilustra bem isso. A pessoa não aceita a morte. A pessoa não aceita. Ela fica num estado de negação tão grande, e aí como é que ela vai fazer o luto? Como é que ela vai digerir essa situação?
como é que ela vai olhar para o vazio interno se ela não consegue aceitar? Então tá aqui e tem que aceitar a experiência. Só que isso de tem que aceitar também não funciona, né? Tem, eu te ordeno. Aqui entra o IFT. Aqui, nessa nossa sessão de hoje, eu vou falar, né, do IFT, a gente vai fazer uma rodada logo mais, mas temos que lembrar também do imenso poder da meditação, tá? Aqui no canal tem um programa de 8 semanas de Mindfulness. Mindfulness é um portal que você abre, você entra para dentro de si. E aí você vai ver a bagunça, os fantasmas que estão lá dentro. E aí, se te aconteceu alguma coisa, quando você senta para meditar, mais cedo ou mais tarde, na primeira meditação, na 10ª meditação, a coisa vai vir mentalmente para você. E é por isso que é tão difícil meditar, porque a gente não tem controle nenhum da mente, certo? E ela fica ali tagarelando sempre, certo? Só que a gente está vendo TV, é o rolê, é o cinema, é o WhatsApp, as redes sociais. Então, a gente abafa essa falação. Mas quando a gente entra através da meditação, a gente olha toda essa falação. E aí a gente escuta toda a birutagem da mente. E tem cada coisa dolorida. E se a gente não aceitar que existe, se a gente não encarar, a gente não resolve. E essas coisas ficam alfinetando a gente, tá? Então, aceitar a experiência é um fato. Sem isso, a gente não avança. Então, a gente tem que buscar ferramentas, possibilidades para essa aceitação acontecer, tá? Reconhecer o que aprendeu. E a gente aprende mesmo, né? Caiu no buraco. Por mais que você tenha caído no buraco 10 vezes, você aprendeu que tem um buraco e que você é capaz de cair no buraco. E que você é capaz de não se livrar do buraco. E que você é capaz de repetir 10 vezes o mesmo sofrimento. A gente vai aprendendo. É que quando a gente olha com olhos de ver, a gente aprofunda nesse conhecimento. E às vezes a dor é tão intensa que ela confunde a cabeça. Ela dá um bloqueio mesmo da gente nem olhar para a coisa de modo racional, ou ela fica meio nublada, meio embaralhada. Quando a gente entra para a meditação, vem muitos insights, vem muita coisa interessante para a gente enxergar, mas quando a gente vai com o EFT, isso é mais interessante. Ele vai liberando, ele vai resolvendo essas faíscas que faltam, vai liberando parte da dor e a gente vai acessando os insights, tá? E aqui esse agradecer e seguir. Quando a gente está muito bem resolvido, é uma sensação de gratidão, dá mesmo, sabe? Independente do que tenha acontecido. A gente fica grato pela experiência vivida, porque toda experiência nos torna em pessoas experientes. É isso. Isso é que é pessoas experientes. Elas passaram por experiência. Não importa quais sejam as experiências. Então, quando a gente digere a dor, quando a gente ultrapassa a fase na qual a gente estava paralisado, a gente agradece. A capacidade de agradecer, ela é um dos sinais de que foi resolvida a questão, tá? Então, tem gente que coloca a gratidão como meta, né? Tem gente que coloca a gratidão como obrigação. É uma bobagem, né? Gratidão é sensação. Gratidão é conexão. Sabe quando você tá com sede, né? Tá com a garganta seca. Eu tô agora, então vou tomar um pouquinho. Aí vem uma gratidão, sabe? É uma sensação, é uma coisa boa, é uma conexão, é uma sensação de sentido, de cuidado. Não dá para você cobrar a gratidão de alguém. Você tem que ser grato, entendeu? E aí a nossa língua é muito interessante, né? Obrigado! Agora eu estou obrigado para toda a eternidade, né? A te servirem, não tem nada a ver. Gratidão não tem nada a ver com obrigação. Mas você pode continuar falando obrigado, tá? Faz parte da nossa linguagem, né? Representa. Vamos para o nosso segredo 2. Precisa se reconectar com os teus sonhos. Nossa, sabia que tem gente que não sabe nem que sonho que tem? Às vezes eu pergunto, né, qual é o teu sonho? E a pessoa fica ali um tempo e ela não sabe. E às vezes ela já chega de pronto, e o teu sonho? Sonhar é bobagem. A gente precisa, quem não conhece os sonhos, precisa descobrir, precisa construir, inventar sonhos. Aí você tem que ter uma razão para viver, pelo amor de Deus. E é aqui que geralmente a religião ela ocupa um espaço bom, né? Porque ela já traz pronto para a gente o porquê da vida.
Mas independente, né, de você tenha ou não tenha religião, você precisa ter aí a sua razão de viver, né. E aqui eu coloquei intencionalmente, né, pequenos sonhos, eles são como âncora. Você não precisa ter o grande sonho da sua vida, né. Eu tenho um grande sonho na minha vida. Eu ia falar que eu não tenho, mas eu tenho, amor, ó, tô com vergonha. Pequenos sonhos são âncoras para grandes mudanças. Porque as grandes mudanças, elas estão longe. É difícil uma grande mudança acontecer do nada. Você precisa construir as mudanças, né? Com pequenos passos, pequenas atitudes. É passo a passo, é dia a dia, mês a mês, ano a ano. E como é que você chega lá sem desistir? Você precisa dos seus sonhos. E aí eles funcionam como âncora para você não ser arrastado, né? Quando a maré se recolher, você não ir embora junto com a maré. Ou para você conseguir, né? Passa a manada, né? Passa a moda e te leva para lá. Passa um verdadeiro cancelamento e te leva para outro. Você precisa ter aí as suas âncoras. É, é esse posicionamento firme, né? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu quero chegar lá. Não é pelo prazer imediato, que isso é uma coisa muito presente nas criancinhas e nós é meio que criancinhas, né? A nossa sociedade ela é muito infantil ainda no sentido da maturidade, né? Ela ainda não consegue lidar com a frustração, não tem muita clareza para onde vai. Eu só viver no presente, né? Louco de vontade de satisfazer os desejos, né? Puro prazer. E o capitalismo ele se apega nisso, né? O capitalismo ele precisa criar desejos, muitas necessidades para a gente comprar. Aí a gente trabalha muito, 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 muito para ter dinheiro, 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 para comprar, 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 e acaba o dinheiro, aí a gente trabalha muito, aí não acaba nunca, né? Mas aí a gente está falando de desejos superficiais, né? O consumismo é isso, né? É tudo muito superficial. Mas se você tem algo claro, grande, um sonho, é claro, corre o risco de se perder, o seu sonho seja um sonho vendido pelo capitalismo, corre o risco de vender, de vender. Aqui eu errei, mas eu errei certo, né? Eles vendem sonhos, a gente compra sonhos. Mas mesmo que seja comprado, você precisa ter os seus sonhos, tá? A questão, o grande barato na ideia do autoconhecimento é que à medida em que a gente se aprofunda, a gente identifica, inclusive, os sonhos que não fazem sentido, tá? E como é que a gente identifica? Através das dores, né? Você tá lá no seu trabalho, o trabalho tão sonhado, te paga bem, mas você tá adoecendo, tá tendo estresse, tá tendo ansiedade, o que que tá acontecendo? Aí você vai aprofundando, 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 aí você chega à conclusão de que, embora esse trabalho te aproxime do sonho, que é ter uma casa própria, é ter um carrão, é viajar para além do oceano, mas isso vai te exigir tanto do teu tempo, da tua energia, que demora muito para você conseguir satisfazer as suas necessidades e que talvez você não vai chegar lá de tanto que você vai adoecer. Ou quando você para fazer as contas, né? Você chega à conclusão que 2, 3 vezes, às vezes uma vez no ano você tira férias, né? Às vezes 2, às vezes 3, mas é muito pouquinho, né? Só essas 3 vezes no ano que a tua vida faz sentido. E aí você vai entendendo que aquele trabalho não é mais o que você quer, então. Então não vai dar para ficar atravessando o oceano porque é caro. Então não vai dar para manter aquela casona porque é caro. Melhor então diminuir o padrão de vida para ter qualidade de vida o ano inteiro. Às vezes é isso. E não é alguém que vai falar, te dar a ordem, vai fazer sentido para você. É você sendo guiado através dos seus alarmes, através dos seus alertas. Como é que a gente faz para se reconectar, né? Lembrando que do que eu estou falando aqui é depois de um tombo, depois de algo que veio e te abalou. Porque quando a gente tá bem, qualquer coisa, né? O passarinho reconecta a gente, o golinho de chá gostoso reconecta a gente, bom dia, né? A pessoa manda lá a milésima mensagem no WhatsApp da tua família, tem uma criancinha falando, bom dia, você já reconecta. Quando a gente cai, não. Quando a gente tomba, o racional vai embora, o emocional sobe aquele febrão, cansaço, é desilusão. A gente precisa se reconectar. Esse é o momento mais difícil. Aí aqui é importante buscar o racional com força e tentar lembrar o que é que te faz sorrir, o que é que te fazia sorrir, mesmo que nesse momento não faça sentido para você. Então, uma música boa, um filme bom, uma conversa bacana,
Eu, por exemplo, uma das coisas que me faz muito bem são florzinhas amarelas. Elas estão no meu lugar seguro. Onde eu moro tem muitas florzinhas, né? São plantinhas punk. Punk a gente chama, né, na agroecologia e afins, isso que nasce sozinho, né? Choveu, a coisa nasce. Dependendo da tua visão de mundo, você vai chamar isso de praga. A essas florzinhas amarelas, elas são conhecidas também como pragas. Como que é o nome, Daniel, dessa florzinha amarela, que ela é antialérgica, né? Aí você também não vai lembrar, né? Mas enfim, tente lembrar de coisas que te façam sorrir. Pode ser uma comida, pode ser uma planta, pode ser uma viagem. E se você não tem como ir até lá, você vai tentar visualizar. Quando a gente trabalhava presencial, a gente tinha um quadro gigante de margaridas e era maravilhoso. E para algumas pessoas aquilo ali fazia muito sentido, né? Ou seja, um quadro, um filme, coloca uma tela do seu celular, do computador. Não significa que você vai sentir felicidade no primeiro momento, mas isso vai te nutrir. E a gente precisa de nutrição quando a gente não está bem. Resgate alguma coisa que te motiva de verdade, né? Você gosta de cozinhar, você gosta de passear, você gosta de fazer um esporte, de cantar, de pintar. Tenta lembrar coisas que façam sentido para você colocar em prática no seu dia a dia. Mesmo que a força, mesmo que você tenha que pegar delicadamente na sua orelha e falar, nós vamos sim, nós vamos fazer. E aqui você vai começar com, não é nem com um passo, né? Você vai começar com um micro passo. Porque quando a gente cai emocionalmente, psiquicamente, a gente tá do dói, a gente tá doente mesmo. É preciso ver com esse olhar, tá? Senão entra todo um julgamento, né? Nossa, como que eu sou fraco, como que eu sou incapaz, como que eu sou mimimi. Você tá doente, meu querido. É isso, né? Não é porque o teu corpo não tá com febre, porque você não tá sangrando. É o teu psicológico, é o teu emocional, né? Então, passos bem pequenininhos. E o segredo número 3, você precisa ativar a sua capacidade de ação. Como? Fazendo, fazendo. Isso vai pegar na sua orelhinha, se for necessário, e vai. Então, assim, primeiro, movimento cura. E aí você vai fazer o que for possível, um alongamento, mesmo sem ter vontade. Vai caminhar, mesmo sem ter vontade. Coisas que já fizeram sentido para você, tenham a ver com movimento, tá? A maior parte, não tenho os dados aqui, a maior parte dos nossos neurônios, eles estão ligados com essa questão do movimento, do físico. Então, quando a gente ativa o movimentar, a gente dá uma ativada boa também no sentir, a gente dá uma ativada boa no querer, porque o corpo, a vida, entende que é a hora de viver, não é hora de morrer, não. Então, pequenos passos, eles criam grandes recomeços, literalmente. Mesmo que você saia para comprar o pãozinho, mesmo que você saia para ir na feira, pequenos passos aqui vão te ajudar muito. E aí, lembrando que quando a gente fala de recomeçar, eu não tô falando para você de voltar no ponto em que você parou, porque isso não acontece. A gente nunca volta no mesmo ponto, né? Aqui, e é importante você ter isso em consideração, né? A gente está falando sobre construir um novo caminho. E aqui isso dá medo, porque esse novo caminho, ele ainda não existe. Não tem mais como você voltar ao que era antes. Muitas vezes isso é desesperador. Às vezes, quando a gente perdeu algo, né, é desesperador. Como assim eu não vou mais ter aquilo? Então, o novo ainda não existe. Então, o que você tem no presente? Você tem algo como um abismo, né? Você tem um vazio, você tem uma tela em branco para pintar. E esse momento é desesperador. Se você lembrar disso, você está no momento de transição. E o momento de transição é essa tela em branco. É que mesmo que seja uma tela linda, em branco, com tecido maravilhoso, a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado com barulho. A gente está acostumado com tudo entulhado, né? A gente acorda, já é rede social, já é a pessoa, já é a música, e é o barulho, e é não sei o quê, até na hora de dormir. Nunca tem esse momento de vazio, o momento da pausa, o momento de você com você. Até que você se dá mal e cai e leva esse tal desse tombo. O vazio está dado. Não tem energia, né? Não tem querer.
E aqui muito cuidado, porque às vezes o que a pessoa faz é ir para as drogas, né? Seja as drogas ou o que for, né? Encare as drogas aí o que for. Vai para o sexo, vai para a bebida, vai para por balada, por rolê. E não que essas coisas sejam ruins, mas essas coisas, quando elas chegam para evitar de sentir a dor que vai te conduzir para dentro, aí elas são ruins, porque ela tá te ajudando a não crescer. Crescer dói. E a gente não quer dói. A gente quer só o gozo, a gente quer só a coisa boa. Mas, enfim, se você conseguir se conter, né? De não ficar fugindo, de olhar para dentro, aí lembra que vai ser ruim mesmo. É uma coisa meio desesperadora mesmo, porque a gente não tá, nunca foi apresentado nessa tal de pausa, de vazio, de silêncio. E é desesperador, porque se o que existia já não existe e o novo ainda não vai. Você não tem nem como saber o que, que vai ser. Pode dar certo, pode dar errado, o que, que eu faço? Você espera. Só que você vai esperar dando a melhor condição possível, que está baseado em tudo que eu te apresentei até aqui, né? Nestes 3 segredos. E aí a gente tem ainda um passo importante, que é o EFT. Nesse momento de desespero, é como se a gente estivesse numa grande febre emocional. E é febre mesmo. É 40 graus, é 42 graus. Só que você bota o termômetro e não marca febre nenhuma. Porque a febre está aqui, ó. A febre está aqui. Não está na pele. Então, quando a gente vai para o EFT, a gente consegue trabalhar um pouco desse febrão, tá bom? Então, vamos lá, prepara aí. A gente vai se ver no próximo vídeo. E, na verdade, eu já tô te esperando lá, hein? Um beijo!